Vamos chegando. Quinta-feira, 6 de março. 6 de março, estamos a 2 dias aí do Dia Internacional da Mulher. É o mês da mulher. Na verdade, todos os meses são meses das mulheres, né? Mas esse no calendário é assim referenciado. E como não como não poderia ser diferente, muito mais mulheres do que homens nas lives, nas aulas, nos treinamentos, no FCPrev. É impressionante como o mundo previdenciário, a presença feminina, ela é maciça mesmo, né? Ela é muito, muito forte e, e acho que tem uma explicação isso, porque é uma área que requer uma sensibilidade muito feminina, né? De acolhimento, quase que no instinto materno, às vezes, né? Com os clientes, porque eles são muito carentes, a maioria deles, né? E precisam muito desse olhar mais atento. Mas olha só, eu tô vendo aqui que a gente tem quase 50 pessoas na sala por enquanto, vai aumentar esse número, e 3, 4 câmeras abertas. Negativo, pessoal. Vamos lá. Vamos abrir as câmeras aí, porque eu não gosto de falar para a câmera fechada, tá? Então, assim, a Kátia tá ali aberto, Pacífico, o Diego, e deu, né? Cadê a galera? Aí, agora sim, ó, o Neymar ali entrando. Nome de craque, hein? Regiane, Regiane também. Pessoal, vamos lá, pessoal. Eu não vou começar a falar isso aí, Cristina. Eu nem vou começar a falar se vocês não tiverem com câmera aberta aí. Pelo menos a primeira página aqui tem que estar ela, câmera aberta por tudo. A Gislaine, Doutor Igor. Isso aí. Olha aí, mais gente abrindo as câmeras. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, vamos lá. Cadê a turma? Olha aí, Maria Aquino, Emanuel. Vamos embora, vamos lá. Vamos abrir as câmeras aí. Vamos abrir as. Isso aí, agora sim, tá ficando bonito. Agora tá ficando bonito. Pessoal, hoje é uma manhã. Olha aí a Kênia também chegando. Olha aí a Tatiana, Neilton. Isso aí, Vitor. Isso aí, pessoal. O Emanuel, tá todo mundo chegando. Isso aí, abrindo câmera. Vamos lá, porque, né? Eu quero ver vocês. É quase um presencial, assim, né? O ao vivo. Então, a gente já faz no Zoom. Eu faço no Zoom porque eu gosto de vê-los, né? No YouTube a gente não tem essa possibilidade, muitas vezes, de ver. Na verdade, a gente não tem essa possibilidade quando a gente faz uma aula no YouTube. E eu faço aulas no YouTube todas as quartas-feiras, às 11 da manhã. É também gratuito, para quem fica a dica aí para quem não nos acompanha, que lá no YouTube, quartas-feiras, às 11 horas, a gente trabalha a parte conceitual aí do direito previdenciário, formando, né, previdenciaristas, toda quarta-feira às 11 horas. Então fica aí o lembrete. Assinem lá, ou assinem não, né? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho das notificações, aquela história toda. Para quem também não me segue no Instagram, Márcio Hartz 77, todos os dias tem conteúdo lá inédito. E terças e quintas ainda tem os cafezinhos às 8 horas da manhã, que são lives que eu trago atualização. Aí é o momento, o que está acontecendo, o que está rolando. O YouTube é aula, né? O cafezinho é uma espécie de revistinha eletrônica assim do Previdenciário para a gente estar sempre atualizando aí o que está acontecendo nos bastidores, legislação, jurisprudência, enfim, o que está rolando. Mas aqui hoje é diferente. Hoje, vocês provavelmente, quem está aqui, se inscreveu, né? Se inscreveu na guinada previdenciarista. A guinada, quem não se inscreveu, né, pode fazer ainda essa inscrição. Depois o Lucas pode colocar ali o link no chat. Não sei se já não está, né? Eu não estou acompanhando o chat, mas daqui a pouco já vai o link ali para inscrição. A guinada previdenciarista, pessoal, é um evento em que eu trago, né, os elementos essenciais de um planejamento previdenciário do ponto de vista técnico, do projeto, de como fazer um planejamento previdenciário, da parte estratégica, da parte de metodologia mesmo do planejamento. E também trago aspectos do negócio. Como transformar isso em negócio,
Por que que é importante nós estarmos atentos a isso do ponto de vista comercial? O advogado precisa entender que o seu conhecimento tem valor, e não é só entender, é praticar. E talvez não pratique isso ainda porque não entendeu o real valor de um planejamento previdenciário, seja porque não tem uma metodologia bem desenvolvida, bem definida, seja porque, enfim, por alguma razão não se deu conta ainda de que precisa cobrar, ou porque tem medo, ou porque não, né, enfim, não quer avançar nisso para não perder o cliente. Fato é que o planejamento previdenciário pode ser uma grande alternativa para a advocacia. O planejamento previdenciário ele tende a ser uma, uma, uma saída importantíssima para momentos de tensão e de dificuldades que nós temos passado nos últimos tempos, especialmente do ponto de vista da jurisprudência brasileira. Nós não podemos ignorar o fato de que os grandes temas previdenciários têm trazido nos tribunais superiores decisões que não são as melhores. Precedentes que estavam aí firmes começam a balançar. A questão do rural começa a ter de novo discussão sobre, muita discussão sobre prova rural. A aposentadoria especial começa de novo a discutir EPI, começa de novo a discutir ruído, metodologia. Eles descobrem maneiras de dificultar o acesso aos benefícios. É fato que isso acontece. Tudo parecia estar resolvido em relação ao ruído. De repente, a discussão volta para saber qual é a metodologia adequada, NHO, NR15. Ou seja, a gente começa a rediscussão das matérias. Estabilidade jurídica, zero. Tranquilidade na advocacia, zero. Confiança de que teremos os resultados, uma confiança dirimida, diminuída, arrefecida, intimidada até. E nós temos isso. Essa é a realidade hoje de um contencioso administrativo judicial, que no administrativo encontra uma deficiência absurda da instituição responsável pela manutenção dos benefícios, uma deficiência que não se resolve. Questão de ano e meio atrás, dois, nós falávamos que a fila do INSS era absurdamente alta, com 1,5 milhão de pessoas. Hoje, estamos em 2 milhões e se prometeu fazer uma série de medidas para resolver esse problema. Não vou me esquecer, e vocês não vão se esquecer, que lá, questão de 4 anos, 3 anos atrás, foi feito um acordão no Supremo Tribunal Federal, no âmbito de uma ação civil pública, para que o INSS cumprisse prazos administrativos, elastecendo-se os prazos e dando-se ao INSS uma moratória de 6 meses, para que ele pudesse se organizar. E isso sempre no intuito de proteger a autarquia, mas ao mesmo tempo a ideia era garantir que o segurado tivesse uma resposta em tempo minimamente razoável. E de lá para cá, deste acordão, participaram Defensoria Pública, Ministério Público Federal, AGU, INSS, Supremo. A advocacia não estava presente. Fizeram um acordão. E aí estabeleceram que o INSS deveria cumprir prazos, como se já não tivesse que cumprir prazos a vida inteira. Só que elas teceram os prazos, até 90 dias, 120 dias, para responder tal coisa. Fizeram uma lista das atividades do INSS e colocaram prazos ali para que o INSS cumprisse. Pois de lá para cá, só piorou. Aí trouxeram um robô, daí tudo bem, trouxeram um robô para indeferir. Aí trouxeram um robô, vamos ser rápidos, no indeferimento. O indeferimento automático. É isso que nós estamos enfrentando diariamente numa advocacia tradicional previdenciária, que foca todas as suas energias em contratos puramente de êxito, sem estabelecer que êxito também é
o conhecimento transferido. Isto é exitoso. Então, quando nós começamos a valorizar a consultoria e impor preço, definindo preço, porque tem valor, nós transformamos o jogo. Ah, mas o cliente não quer pagar. Então, ele não vai ter minha opinião. Ele me procurou, ele não vai ter minha opinião. Ah, bom, se eu estou fazendo uma prospecção larga na internet, com páginas de captura, fazendo com que os clientes caiam na minha rede, muitas vezes faz sentido até eu não cobrar. Porque eu estou indo atrás dele, mas mesmo assim, cobrar não é crime, não é pecado. Se ele foi atraído pelo teu conteúdo a ponto de clicar no anúncio, a ponto de querer a sua opinião, é porque ele quer a sua opinião e ela tem valor então para ele. Porque ele viu que no teu anúncio, no seu anúncio, você mostrou autoridade sobre o assunto. É disso que se trata a guinada previdenciarista. É quando a gente vai dar uma virada de direção na nossa advocacia. Guinada tem essa definição. Guinada é romper com a direção que se está enveredando para uma nova, diferente. E muitas vezes quase que diametralmente oposta. A guinada é uma ruptura. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa romper com o que faz. Não. A gente não precisa romper com o que faz. Não precisa. A gente pode agregar isso ao nosso cotidiano sem rompimento. Eu vou dizer aqui para vocês uma frase que eu tenho certeza que é verdadeira. Todos vocês fazem consultoria e planejamento previdenciário. Se vocês estão aqui. Todos vocês fazem consultoria e planejamento. Agora, também é verdade que a maioria não capitaliza em cima disso. Bom, são duas verdades inconvenientes quando unidas. Não seriam, talvez, inconvenientes se fossem separadas. Eu não rentabilizo com planejamento. Tá, mas eu não faço planejamento. Ok. Então, essa verdade de não cobrar por planejamento não faz o menor sentido para mim. Ah, eu faço planejamento, mas eu cobro. Então tá ótimo. Você não tem o problema da segunda verdade, que é não transforma isso em dinheiro. A verdade inconveniente é a mistura das duas frases. Eu faço planejamento, não transformo isso em. Não capitalizo isso. Essa é a inconveniência. Porque eu dou minhas horas, eu faço o meu trabalho, eu entrego o valor e não recebo. Alguns poderão argumentar: eu não recebo, mas eu fecho contratos. É, fecha. Sempre. Vamos lá. Se vocês hoje recebem um cliente e ele é um autônomo e ele tem lá um histórico contributivo e ele quer saber quando vai se aposentar ou se ele já tem condições hoje para uma aposentadoria. Aí vocês fazem um atendimento, vocês abrem o CNIS, fazem uma contagem de tempo, colocam no seu programa de cálculos de preferência, fazem ali uma simulação, uma contagem, percebem os ajustes de CNIS que existem lá para serem feitos no momento oportuno, que pode ser agora ou depois. Percebem, portanto, que existem algumas situações do CNIS que vão tornar mais difícil a obtenção da aposentadoria no primeiro momento. E aí, mesmo assim, vocês ainda fazem uma projeção de quando aquela aposentadoria será concedida. E até mesmo, muitas vezes, dizendo, olha, você não tem direito agora, vai ter direito daqui a 6, 7 anos, e se contribuir dessa forma, vai se aposentar com tanto na regra tal. Aí o cliente, aí o cliente não tem um serviço imediato de urgência, sai do escritório com aquelas ideias todas passadas para ele. E quem garante que ele voltará daqui a 6, 7 anos para se aposentar?
Ah, mas se eu cobrasse, ele não ia pagar. Bom, mas ele não pagou e tirou o teu tempo. Bom, pode ser que ele volte daqui a 6, 7 anos? Pode. Agora eu te garanto, a chance dele lembrar de você é muito maior se você tiver cobrado por aquilo. Porque ao cobrar, você traz valor para o serviço e você agrega algum outro elemento, como, por exemplo, uma entrega de um parecer. Este parecer é material, é tangível, vai com ele. Você tangibiliza o valor da consultoria. Aí, ele tem algo para consultar sempre que ele quiser. E você pode interagir com isso, com ele ao longo desse tempo. Planejamento, pessoal. Se vocês estão aqui hoje, é porque vocês querem fazer isso. O pessoal foi abrindo as câmeras e já fechou de novo. O pessoal é muito tímido de manhã, né? É muito tímido de manhã. Vamos lá, pessoal. Coragem! Coragem! Ninguém aqui será julgado pela aparência matinal. Não se preocupem, né? Eu sei como é que é. Mas vamos lá. Para fazer planejamento, a gente precisa passar por uma série de etapas. A primeira etapa é a construção de um pilar básico de conhecimento. E para eu chegar na guinada previdenciarista preparado, eu gosto de trazer esses conhecimentos básicos mínimos, esses conceitos básicos mínimos. São conceitos sem os quais nenhum previdenciarista pode trabalhar, muito menos um previdenciarista planejador. Por quê? Porque o planejador previdenciário, aquele que faz consultoria, ele precisa entregar o seu conhecimento empacotado, de uma forma que seja compreensível pelo interlocutor que é leigo. Então nós temos um desafio enorme de traduzir a linguagem comum, traduzir crasado, né? Traduzir a linguagem comum, traduzir para a linguagem comum, o nosso juridiquês do dia a dia. Eu tenho que compreender o fenômeno previdenciário e transmitir numa linguagem acessível. Então é um trabalho educacional. A consultoria é um trabalho educacional, é um trabalho educativo mesmo. É de transferência de conhecimento. Então eu preciso ter o domínio do conhecimento. Eu preciso ter o domínio do conhecimento. E quais conhecimentos são absolutamente indispensáveis para planejamento previdenciário, considerando que planejamento é análise de passado, ver o passado do meu cliente, o que ele construiu até aqui, fotografar o seu presente, ou seja, com aquilo que ele construiu, o que está consolidado, e projetar o seu futuro. É visitar o passado, é fotografar o presente, é projetar o futuro. Esse é o conceito analítico de planejamento previdenciário. Do ponto de vista analítico, que compõe as fases, é disso que se trata o planejamento. Visitar o passado, fotografar o presente, projetar o futuro. Porém, esse é um conceito puramente analítico. No conceito teleológico, finalístico, o planejamento é, para o advogado, uma forma de transferir o seu conhecimento de maneira rentável. Isso é um conceito finalístico, a teleologia. O que eu ganho com o planejamento? Dinheiro. A finalidade do advogado é entregar um serviço que seja rentável. Isso é óbvio. E do ponto de vista do cliente, ele pode nem saber disso, mas é isso. O que é, do ponto de vista do cliente, finalisticamente, o planejamento previdenciário? Do ponto de vista do cliente, planejamento previdenciário é o serviço que ele tem à sua disposição para que ele possa, a partir dele, serviço, tomar uma decisão consciente e segura. O valor do planejamento está neste binômio, consciência e segurança. Portanto, eu tenho que entregar consciência, conhecimento. Eu tenho que colocá-lo
no conhecimento da regra. Ele precisa ter conhecimento do que vai acontecer com ele, do que pode acontecer, do que já aconteceu. Consciência. Ele tem consciência. Ele sabe do que se está falando. Só deixa eu dar um recado aqui para a galera que está no Insta. Agora eu vou deixar no mudo. Ou vocês vão lá para o Zoom, ou não vão mais conseguir acompanhar a fala, tá bom? Vamos lá. Agora eu fiz um terrorismo lá no Instagram. Vão ficar só com a imagem ali, sabe? A dublagem. Vão ter que fazer leitura labial de lado. Vai ser impossível. Agora eles vão ter que vir para cá. Do ponto de vista do cliente, é consciência e segurança. Consciência, conhecimento. Segurança, tranquilidade para decidir entre caminhos diversos. Se ele está consciente, ele se torna seguro. Quando eu entrego estes dois valores, que para mim são os valores fundamentais do cliente do planejamento, não são os valores fundamentais do advogado. Os valores fundamentais do advogado na consultoria são empatia e autoridade. Empatia e autoridade. Capacidade de colocar-se no lugar do cliente. E capacidade de transmitir o conhecimento de forma segura. Empatia e autoridade são os meus valores como planejador. Consciência e segurança são os valores que o cliente busca na consultoria e no planejamento previdenciário. Como é que eu entrego consciência para ele? Tendo consciência primeiro. Eu tenho que dominar os conceitos elementares. O primeiro conceito fundamental a ser dominado, e depois tem o material de apoio, não se preocupem. Tem materialzinho que vocês vão receber, tá? Lucas, só diz para o pessoal qual é o caminho aí, não sei como é que é o caminho que a gente vai fazer para entregar isso. Se quiser botar no chat aí, mas acredito que vá para grupo, alguma coisa, não sei exatamente. Eu levantei a mão para mim mesmo, gente. Estou ficando louco. Deu, não tá mais. Então, vocês vão receber depois esse material aqui, tá? Fiquem tranquilos em relação a isso. Vamos lá. Quais são os conceitos que precisam estar dominados? O primeiro deles é um conceito fundamental que tem a ver com os segurados e as suas alíquotas contributivas. Por quê? Porque eu sempre que eu fizer um planejamento, eu vou fazer para quem? Para um segurado. Essa relação ela é fundamental na Previdência, para gerar qualquer expectativa de direito. Ou se é segurado obrigatório, ou se é segurado facultativo. E eu estou falando aqui apenas e tão somente de regime geral de previdência. De regime geral de previdência. Eu não estou nem entrando em regime próprio, em previdência complementar, que inclusive a nomenclatura lá do regime de previdência complementar é participante. No regime próprio também se fala em participante. Mas aqui segurados. Ou se é segurado obrigatório, por exercício de atividade remunerada, todos somos segurados obrigatórios. Ou, na ausência de filiação compulsória, existe a autorização legal para que nós nos tornemos, ou alguém se torne, segurado do regime geral espontaneamente, pagando porque quer, quando quer, se quer a Previdência Social. Eu não precisaria nem dizer isso, mas é tão óbvio, mas eu vou dizer. Não é obrigatório ser segurado facultativo. É uma frase assim genial, né? Vocês percebam a genialidade da frase. Não é obrigatório ser segurado facultativo. Só que isso é importante pra caramba. Por quê? Dentro dessa frase está escondida uma proibição. Não é obrigatório ser segurado facultativo. Está escondida uma proibição. Vírgula. Mas é proibido ser segurado facultativo se já é segurado obrigatório. Aí sim. Não é obrigatório ser facultativo. Mas é proibido ser facultativo se já é obrigatório. Márcio, que loucura é essa? É simples. A lei não permite
que alguém que já seja segurado obrigatório ou participante de regime próprio. A lei não permite que aquele que já seja segurado obrigatório do regime geral, empregado, doméstico, avulso, contribuinte individual, segurado especial, ou participante de regime próprio, contribua facultativamente para a Previdência Social. Não é permitido. Portanto, não é obrigatório ser facultativo, mas é proibido ser facultativo se já é obrigatório. A lei proíbe. E qual o efeito disso na vida de um cliente, de um segurado? O efeito disso na vida de um segurado é, se acontece essa vinculação como facultativo, já sendo obrigatório, seja regime geral, seja participante de regime próprio, a consequência é a não validação de nenhuma contribuição feita nessa condição de segurado facultativo. E eu já vi gente perder muito dinheiro por causa disso. Segurados que se aposentaram, ou melhor, pessoas que se aposentaram no regime próprio e vieram para o regime geral contribuir para uma segunda aposentadoria. É possível acumular em si aposentadorias de regime geral e próprio? Perfeitamente possível. A discussão não é essa. Eu posso ter duas aposentadorias, uma no regime próprio, uma no regime geral? Posso. Eu posso ter até três aposentadorias. Posso ter duas em regime próprio, quando acumuláveis na forma do artigo 37, inciso 16 da Constituição. Profissionais da saúde com profissões regulamentadas podem ter dois cargos públicos. Professores podem ter dois cargos públicos. Eu posso ter um cargo público de professor com outro cargo público técnico-científico. São três exceções à regra da não acumulação e elas estão estabelecidas lá no artigo 37, inciso 16 da Constituição. Portanto, eu posso ter duas aposentadorias no regime próprio e uma no regime geral. O que eu não posso fazer é estar aposentado no regime próprio e resolver pagar facultativamente contribuições ao INSS. Muitas vezes, para completar um período faltante, que lá atrás, em algum momento se contribuiu, mas agora faltam 6, 7 anos para uma aposentadoria por idade, por exemplo, e aí ele começa a pagar facultativamente. 7 anos depois, ele vai no INSS com 15 anos de contribuição na vida dele, vai no INSS, bate na porta, o INSS nega o benefício. Por quê? Porque ele era contribuinte facultativo. E ele já era aposentado no regime próprio, ele era participante de regime próprio, porque mesmo aposentado se é participante de regime próprio. É um conceito que passa batido. Passa batido. E muita gente cai nessa. E pior, muitas vezes eu já vi isso acontecer com orientação de colegas. Obviamente não eram previdenciaristas. Obviamente eram clínicos, provavelmente. Generalistas. Mas vejam a responsabilidade que nós temos ao externarmos o nosso conhecimento para o cliente. Ele vai acreditar na gente. Então a gente tem que ter responsabilidade com isso. Eu peguei um caso desses em que o investimento feito foi um investimento de teto por 7 anos. Imaginem, 7 anos são 84 meses. Investindo 1.500 por mês. São 126 mil reais, mais ou menos. Hoje o teto já está em 8 mil, mas na época, dinheiro de hoje era isso aí. 140 mil reais, 125 mil reais, mais ou menos, de investimento. E tudo isso para absolutamente nada, porque ele contribuiu no Código 1406, que é o Código do Segurado Facultativo. Contribuiu 20% sobre o teto como facultativo. O INSS, quando olhou o benefício, quando olhou aquilo, só facultativo, mas ele recebe uma aposentadoria do regime próprio, essas contribuições não são computáveis, porque é proibido ser facultativo. E aí ele veio para mim. E eu, olha, tenho uma triste notícia para te dar. O gato já não subiu no telhado. Havia um gato por aqui, acho que era na Tatiana ali, né?
O gato não subiu no telhado. O gato já caiu de lá há muito tempo. Tem alguma chance, doutor? Eu disse, tem. Se algumas coisas forem possíveis, tem. Por exemplo, tem prova de atividade remunerada nesse período? De 7 anos que contribuiu agora? Não. O senhor não fez nada nesse período? Não. Complicou. Porque se tiver prova de atividade, o que eu faço? Retificação de registro. Faço uma retificação de CNIS. Proponho uma retificação de CNIS dizendo, olha, essa contribuição aqui, código 1406, foi por equívoco. Foi por equívoco. Esse código foi equivocado. Na verdade, o que eu queria ter feito era a contribuição pelo código 1007, porque ele é contribuinte individual. Aí tudo bem contribuir quando se é participante de regime próprio. Ou mesmo quando se já tem uma vinculação previdenciária no regime geral e tem uma segunda atividade remunerada que impõe, inclusive, impõe a contribuição, porque a contribuição é um dever para o segurado obrigatório, ela não é uma faculdade. Ela só é faculdade para o facultativo, quando ele não tem nenhuma outra opção de regime oficial. Porque não tem atividade remunerada. Neste caso, ele é autorizado a pagar a contribuição. E neste caso, inclusive, a gente pode discutir a natureza tributária dessa contribuição, porque ela não é um tributo na prática, e nem na essência teórica. Porque o tributo tem como característica a compulsoriedade. Seja de que natureza for o tributo, contribuição, taxa, ele é obrigatório. E no caso do facultativo, não é. É uma contribuição espontânea. Então, até isso nós podemos questionar. Do ponto de vista acadêmico, teórico, não interessa agora isso. O que interessa agora é, eu tenho como provar atividade remunerada no período? Não. Lasquei-me, como diria a Ritinha. Lasquei-me. Por quê? Porque eu não tenho como transformar isso em código 1007. Não tenho. Então eu sigo como facultativo. Qual é a alternativa que eu tenho agora diante disso? Repetição de indébito. Aqui eu tenho como buscar de volta os valores pagos, mas um problema. Para repetição de indébito, eu tenho limite. Prescrição de 5 anos. Eu só consigo buscar 5 anos para trás. E aí eu já estou no 8º ano, dentro dos quais eu contribuí por 7. Faz um ano que eu entrei com o processo administrativo, até o INSS indeferir, chegou para mim. Eu disse, olha, só vai conseguir recuperar 4 anos. Porque nos últimos 5 anos tem 4 anos de contribuição. Os 3 primeiros anos de contribuição estão fora do prazo prescricional. Acabou. Ou seja, na hipótese, ele já tinha perdido, porque não tinha como comprovar atividade remunerada, 3 anos contribuindo pelo teto. A gente está falando de 36 meses vezes 1.500, 54 mil reais. Ele perdeu, jogou fora. E o que é pior, jogou fora, não devolve, não se aposenta, acabou. Mas vamos buscar de volta pelo menos aí 4 anos. 48 vezes 20, vezes 1,5, 72 mil a gente busca de volta. É o que dá para fazer. Dos 126 mil investidos, a gente vai buscar 72 mil. Ou seja, 60%. 60%. Dói no cliente? Dói. Dói na gente? Dói. Mas a gente faz milagre? Não. A gente até tenta às vezes, mas não é. A nossa função não é essa. Nossa função é esclarecer. Obviamente que eu disse, olha, tivesse me procurado antes, teríamos trabalhado de outra forma aqui. Teríamos procurado desenvolver uma forma contributiva que se alinhasse à lei sem te colocar risco. Nós criaríamos uma condição
de contributividade compulsória para ti. Nossa, ficou bonita essa frase. Dá uma certa rebuscada no discurso, mas é real isso. Por quê? Ó, você tem uma profissão, você registra um alvará na prefeitura, você paga pelo código correto, 1007, já não vai ter indicador no CNIS se você pagar pelo 1007. Ainda assim, você tem um certo risco do INSS exigir prova da atividade, porque ele sempre pode fazer isso. Não vejo ele fazer isso com frequência quando as contribuições estão pagas em dia. Quando não há indicadores de pendência, ele não deve fazer exigência. Mas ele pode. Ele pode desconfiar, não, tem uma aposentadoria aqui no regime próprio, será que ele contribuiu como autônomo mesmo ou ele está facultativo disfarçado? É perigoso isso? Tem um risco. Então, você foi na prefeitura, tem um alvará de funcionamento de um negócio ou de uma atividade como profissional liberal, você consegue ter alguns elementos que caracterizam uma atividade remunerada, aí você faz com segurança. E se não tem nenhuma maneira de fazer, você não faz. Porque o planejamento é eliminação de risco e potencialização de resultados. Ele atua em duas frentes ao mesmo tempo. Você elimina riscos, não consegue muitas vezes eliminar todos os riscos, mas boa parte deles. E você potencializa resultados. Do ponto de vista da economia ser feita até lá e dos ganhos que você vai ter dali para frente. Então, o planejamento ele é fundamental. E eu quero que vocês saiam dessa aula de hoje convencidos disso. Para estarem prontos, com sangue no olho na guinada. Porque na guinada é sangue no olho. É briga, é guerra. Aí é para conseguir resultado. A partir dali você começa uma mudança forte. Então, o primeiro conceito é segurados. Mas quem é que é segurado da Previdência? Tem o obrigatório e tem o facultativo. São 5 tipos de segurados obrigatórios. Cada um tem uma forma diferente de se filiar. Nós temos os empregados domésticos, trabalhadores avulsos, contribuintes individuais e segurados especiais. Para planejamento, o que mais nós vamos trabalhar são os empregados e os contribuintes individuais. Pouquíssimos empregados domésticos farão planejamento. Pouquíssimos. Pouquíssimos segurados especiais farão planejamentos. É possível? Perfeitamente. Mas como assim é possível o segurado especial fazer planejamento? O segurado especial está proibido de ganhar mais do que o salário mínimo? Não. Ele pode contribuir para ganhar mais? Pode. Inclusive, isso está previsto na própria lei. Artigo 39 da Lei 8213 define que se ele não contribuir com a Previdência, ele vai receber benefícios de valor mínimo. Quais benefícios? Aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, vai deixar pensão por morte, auxílio-reclusão e ainda tem auxílio-acidente. O auxílio-acidente, obviamente, aqui em meio salário mínimo, se ele não contribui. E aí o inciso 2º do artigo 39 diz: para receber benefícios acima do salário mínimo, poderá contribuir como se segurado facultativo fosse. Ou seja, pode. É comum acontecer? Não. Já tive algum segurado especial que queria fazer planejamento comigo? Não, mas é porque eu não atendo esse tipo de segurado. Eu sou um advogado de trabalhadores urbanos. E o meu planejamento eu canalizo muito em empresários e profissionais liberais. Profissionais liberais de nível superior. Não que eu não faça planejamento para quem não tem nível superior, faço. Mas o meu público, a minha persona, e isso é importante também, né? A gente definir para quem a gente quer trabalhar, qual o público que eu vou prospectar, que linguagem eu vou utilizar para conseguir esse público para mim. E eu defini que o meu público é profissional liberal, advogado, médico, dentista e os empresários. Ou seja, eu canalizo muito em contribuintes individuais. Claro que eu faço para segurar facultativo, que é um doce. O melhor planejamento do mundo é fazer para facultativo. Por quê? Porque não tem obrigação de contribuir. Não tem risco nenhum na contribuição. Claro, observada a questão da obrigatoriedade de filiação, se ele já tem, aí não pode contribuir como facultativo, né? Mas se está naquela condição de facultativo mesmo, melhor planejamento do mundo. Não tem erro. Não tem erro. É só uma questão de avaliar a capacidade econômica do segurado.
Segurados obrigatórios que a gente vai trabalhar, contribuinte individual e empregado. Basicamente são esses. O contribuinte individual se divide em autônomo e empresário. E tem diferença. Vamos lá. O segurado empregado, eu não controlo contribuições. Ih, apertei sem querer de novo. Estou levantando a mão para mim mesmo. Hoje eu estou impossível. O segurado empregado é aquele que não tem nenhum controle sobre o aspecto contributivo, sobre o investimento a ser feito. Ele vai pagar alíquotas de 7,5%, não é assim? Ele tem 4 alíquotas contributivas, conforme vai aumentando o salário, vai aumentando a alíquota. Então, o segurado facultativo, ele tem, desculpe, o segurado empregado, perdão, ele tem as alíquotas de 7,5%, 9%, 12% e 14%. Conforme a faixa de salário de contribuição vai aumentando a alíquota. Então, até o salário mínimo é 7,5%, depois passa a ser 9%, depois passa a ser 12% e passa a ser 14%. Quem recebe teto ou mais vai limitar a contribuição no teto, vai ter uma alíquota efetiva ali de praticamente 11,5%. Tá? Essa é a alíquota efetiva de um segurado empregado. A questão do empregado, ela é relativamente confortável no planejamento previdenciário por uma razão. Como eu não controlo as contribuições, eu não tenho projeções de cenários distintos a fazer, com investimentos diferenciados. Então não adianta eu dizer para o empregado, olha, se você contribuir por X, não, mas ele já contribui por Y. A não ser que ele tenha uma segunda atividade remunerada. Aí a gente pode negociar essa segunda atividade remunerada se for como autônomo. Porque eu não tenho, enquanto empregado, qualquer margem de liberalidade sobre o valor da minha contribuição a ser feita. Primeiro, porque a contribuição ela incide sobre a minha remuneração, que é paga por um terceiro. Segundo, o recolhimento dessa contribuição está na mão desse terceiro, que é o empregador. No caso do empregado doméstico, o empregador doméstico. No caso do trabalhador avulso, o órgão gestor de mão de obra. Estes são os responsáveis tributários pelo recolhimento das contribuições dos segurados empregado, doméstico e avulso. Voltando para o empregado. Então, a empresa paga o salário. Sobre o salário incide contribuição. Incide imposto de renda. A empresa recolhe. Qual é a margem de liberdade do segurado? Zero. Zero. Ele não consegue alterar isso. Então, é um planejamento previdenciário, a princípio, mais simples, inclusive, ser feito por nós. Que eu até muitas vezes chamo isso de análise previdenciária. Por quê? Porque eu não tenho projeções de cenários futuros a fazer. É um cenário só. Se você continuar no mesmo emprego, você vai se aposentar em tal data com tanto, porque o teu salário é esse aqui. A projeção é essa. Óbvio que ele pode ter aumento de salário lá na frente, aí a gente tem que readequar o planejamento dele. Ele pode vir de novo, olha, eu tive um aumento substancial de salário, fui promovido, vamos tocar esse salário agora para ver como é que vai ficar minha aposentadoria, vamos, vai me pagar de novo, se ficar fora dos 2 anos ali de garantia do planejamento, vai pagar um valor menor, obviamente, não vou fazer todo o planejamento de novo para ele, mas a gente vai adequar o cálculo dele colocando um novo salário a partir dali. Isso vai mudar a realidade dele? Vai. Mas estava na esfera de disponibilidade dele essa mudança? Não. Ele não tinha como antever isso. Ele tinha como ambicionar isso. Ambicionar. Mas antever que isso aconteceria no momento em que aconteceu? Não. Então, o planejamento de um empregado ele é mais simples do ponto de vista estratégico e do ponto de vista da metodologia. Por quê? Porque eu não tenho investimentos a pensar. É aquele ali o salário. 7,5%, 9%, 12% e 14% de alíquota. É isso. Vai receber X lá em 2033, se aposentando pela regra da pontuação, porque o programa de cálculo está me trazendo essa informação. Eu não estou inventando isso. Eu não estou fazendo cálculo na mão. Aliás, quem quer fazer planejamento, por favor, né? Primeira coisa, abre a mão, paga 80, 100 reais por mês por um programa bom de cálculo. Honestamente. Não faz nenhum sentido
um advogado previdenciarista perder tempo montando planilha de Excel para cálculo. Até porque são cálculos extremamente complexos para fazer isso. Se você é capaz de fazer isso no Excel, cálculos dessa complexidade, poxa vida, monta um programa de cálculo e faz um negócio. Você tem um negócio na mão, você está vivendo do direito porque quer. Poderia viver muito melhor com software. Mas você tem que ter capacidade de desenvolver isso e depois de vender isso. Mas eu já mudei de assunto, não quero mudar de assunto. O assunto é programa de cálculo. E antes que vocês me perguntem, né? Qual o programa de cálculo? Qualquer um é melhor do que o Excel que vocês vão fazer, a não ser que você seja um fenômeno de Excel. Eu já disse, vai viver disso então. Tá? Mas eu posso aqui dar 3 programas de cálculo que eu acho muito bons para planejamento. Cálculo jurídico, prévios e tramitação inteligente. São 3 programas muito bons. Vocês não vão ter problemas com eles. Programa, vocês se adaptam e vocês vão usar. A questão é o que vocês fazem com os cálculos que estão lá. Vocês têm que transformar isso num parecer. E aí vem o problema. Porque o parecer nos tira, às vezes, 3, 4 horas. Só para montar aquilo que foi feito nos cálculos. E outra, os cálculos finais de planejamento, imposto de renda, ROI, isso tudo eu vou ensinar vocês a fazerem lá na guinada. Então, vocês fiquem tranquilos. E aí vocês têm um outro programa que pode montar esses planejamentos para vocês, que é um programa que foi desenvolvido por mim, inclusive, junto com o meu time aqui, porque foi para matar a minha dor, a dor do planejamento previdenciário, que é só para isso, ele só funciona para consultoria e planejamento, que é o Otto, muitos de vocês já usam, já conhecem, então tá, eu estou em casa falando dele aqui. No momento certo, a gente vai falar mais sobre a entrega, que é exatamente aquilo que o cliente leva e que dá para ele a tal da consciência e a tal da segurança na escolha. Então, o segurado empregado é um planejamento mais simples. Quando é que dá a filiação? Quando é que acontece a filiação do empregado? Ela acontece no momento que ele começa a trabalhar. Só que temos um detalhe muito importante que advém da reforma da Previdência e que está trazendo severas restrições ao mundo previdenciário, especialmente na questão dos segurados. É quando esta filiação ela acontece, o empregado começa a trabalhar, mas ele tem um salário de contribuição inferior ao salário mínimo. Isso é um problema cada vez mais comum, até porque a reforma trabalhista autorizou isso. Autorizou isso. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um segurado que está contribuindo, que está trabalhando, mas que a contribuição dele gera valor inferior ao salário mínimo e vai ficar lá no CNIS escrito PSC SM menor, não, PSC menor SM, EC 103. Pendência de salário de contribuição menor que o salário mínimo depois da emenda 103. Ou seja, aquele período não será computado para tempo, para carência e até mesmo na compreensão equivocada do INSS, não valerá também para aquisição e manutenção da qualidade segurada. Isto foi já objeto de discussão, tem sido objeto de discussão judicial e, recentissimamente, a TNU apreciou a questão no tema 349, em que estabeleceu a seguinte tese. A tese fixada é que o recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da emenda. Ou seja, a condição de segurado pela TNU está preservada mesmo com contribuição abaixo do mínimo. Mas isso é só a condição de segurado. Caso aconteça infortúnios como óbito, incapacidade, ele vai ter proteção. Agora, não valerá como tempo de contribuição e carência, porque isso está disposto na própria emenda
e no próprio artigo 195, parágrafo 14 da Constituição, com redação trazida pela emenda 103. O 195, parágrafo 14, refere expressamente que o período em que for contribuído abaixo do salário mínimo não será computado como tempo de contribuição. Não será computado. Então, quando nós estivermos diante, pessoal, prestem muita atenção nisso. Um empregado com salário inferior ao salário mínimo precisa muito, aí sim, de um planejamento previdenciário bem feito. Por quê? Porque agora ele tem que controlar minimamente isso. Porque ele pode ter que complementar essas contribuições para aproveitar o período como carência ou tempo. Caso ele ainda precise formar tempo e carência que não tenha cumprido ainda o requisito mínimo, ou ele pode agrupar contribuições menores que o mínimo para formar contribuições de mínimo. E só quem vai poder dizer com segurança para ele a melhor alternativa é quem? Você. Um planejamento previdenciário bem feito. Haverá casos em que será inevitável concluir que ele precisa complementar as contribuições. Outros casos, porém, nos levarão à conclusão de que é melhor ele agrupar contribuições e não investir dinheiro. Por quê? Porque se ele já tem a carência cumprida para o benefício que ele quer e está faltando chegar na idade, ele não precisa se preocupar em complementar. Se ele está recebendo meio salário mínimo por mês, a cada 2 meses ele faz um salário de contribuição do salário mínimo no agrupamento. Está resolvido, ele nunca vai perder a qualidade de segurado assim. Aliás, a própria TNU já disse que não tem como perder a qualidade de segurado contribuindo, ainda que seja valor menor. Isso é a TNU, né? A matéria não chegou no STJ, nem o Supremo não vai. Se bem que eu não afirmo mais nada que para o Supremo não vai, porque tudo é possível. Mas vejam, eu posso chegar à conclusão de que ele precisa complementar, porque digamos que ele tem 55 anos de idade e tem 5 de contribuição só. E agora ele está no emprego de meio turno que garante meio salário mínimo. Se ele, nos próximos 10 anos, até chegar aos 65, e ele precisa de 15 para se aposentar, porque ele entrou antes da reforma no sistema. Regra de transição dos 15 anos para o homem. Esse cara tem 10 anos pela frente, até os 65 anos de idade, para construir 10 de contribuição. Para construir 120 meses de carência. Porque ele só tem 60, ele precisa somar isso para chegar em 180, para chegar em 15 anos. Se ele não complementar nos próximos 10 anos e só agrupar, a cada 2 meses ele faz 1, em 10 anos ele faz 5. E no final dos 10 anos, aos 65, ele vai ter 10 de contribuição e não 15. Então, neste caso, ele vai precisar complementar. Se ele quiser se aposentar aos 65. Simples assim. Agora, se no mesmo exemplo ele tem 55 anos de idade, ele tem 10 de contribuição, ele precisa construir 5 em 10. Se ele está recebendo meio salário mínimo por mês, agrupando, ele resolve o problema. Tá? Tudo bem. Tema 349 diz isso, que a TNU que não perde a qualidade de segurado. Não sei quem foi que perguntou, mas está registrado como iPhone. Eu tenho muitos alunos chamados iPhone. Muitos. Eles vêm para a sala e eu me confundo, eu não consigo saber quem é quem. Tudo é iPhone. Tá cheio de iPhone por aí. Engraçado é que eu não vejo nenhum aluno Android. Eu só vejo iPhone. Não, às vezes aparece um Samsung. Tem alguns Samsung, mas o iPhone é a maioria aqui nas aulas. Nas aulas. Ó, é a Ana Enes. A Ana Enes, que é aluna nossa frequente há muito tempo e que está com a câmera fechada, por isso que eu não sei quem é. É o iPhone que a gente está falando aqui. Então, Ana, é o tema 349. É o tema 349 da TNU, tá? Vamos lá. Seguindo então aqui, a gente tem mais
Outros tipos de segurados. O que é importante saber do segurado? Não depende dele o recolhimento é do empregador. Caso o empregador não faça o recolhimento, o que cabe a nós, advogados, fazermos? Apresentar comprovantes de remuneração no INSS para que os salários de contribuição sejam corretamente considerados no momento oportuno. O que aconteceu esses dias num caso que eu peguei aqui? Eu entreguei ontem, não, ontem não. Entreguei na terça-feira o planejamento. Terça de carnaval eu estava aqui fazendo o planejamento, tá? A situação era a seguinte: um emprego regular, 26 anos de emprego, entre 1999 e 2025. Agora ficou desempregado, certo? Desses 26 anos, de 99 a 2003, não constam remunerações no CNIS. Não estão lá as remunerações, por alguma razão, não estão lá. E aí, quando eu fui, eu joguei automaticamente o CNIS no programa de cálculos. E aí eu vi que deu uma média lá atual, X. Pô, mas ele sempre ganhou bem, por que a média está dando mais baixa, né? Aí que eu me dei conta. Porque nem sempre eu passo o olho no CNIS assim, essa lupa pente fino, na primeira olhada. Mas eu sempre faço isso em algum momento, tá? Vou deixar bem claro. Mas às vezes eu deixo o programa de cálculo me trazer alguma informação. Coloquei lá no programa de cálculo e veio uma média abaixo do que eu esperava. Eu disse, mas por que essa média deu baixo? Porque eu só queria saber a média de hoje. A média de todos os salários. Por que ela deu baixa se ele sempre ganhou teto? Ou algo próximo disso? Por que ela deu 6 mil e não deu 8 mil? Quando eu digo baixa, não é baixa, mas baixa para ele, né? Aí eu fui olhar. Porque quando eu faço a média atual, eu não descarto salários, é a média. Eu quero saber quanto é a média de tudo que ele tem. Porque eu não sei se ele vai poder descartar lá na frente, vai depender muito do caso. Lá na frente, com quanto tempo ele vai ter, se ele vai ter excedente de tempo ou não. Então, essa história do descarte eu deixo lá para frente. Que, aliás, é a segunda aula nossa aqui, de segunda ou terceira aula de aquecimento, vai ser sobre cálculos, tá? A gente vai falar sobre cálculos. Tudo isso antes da guinada previdenciarista. Mas vamos lá. Aí o que eu olhei? Fui olhar o cálculo dele, aí fui olhar o cálculo de todos os salários de contribuição, fui ver que lá no início estava salário mínimo. Eu disse, ué, mas como salário mínimo? Eu fui olhar a carteira de trabalho dele, não era salário mínimo. O primeiro registro lá em 99 era 500 e poucos reais. Bem mais do que o salário mínimo da época. Bem mais, em 99. Em 99, o salário mínimo era 1.800, era R$ 180. Então ele estava ganhando 3 salários mínimos ali na época, né? Então não era um. Aí mas por que isso? Aí eu fui ver, claro, não tinha as remunerações do período no CNIS. De 99 a 2003 não tinha remuneração. Eram 3 anos e meio sem remuneração. Aí cara, o que eu vou fazer aqui no cálculo agora? Bom, fui à carteira de trabalho e vi as anotações de salário. E tinha lá alteração de salário em 2000, 2001. Então ele entrou em 99 com salário, em 2000 mudou, em 2001 mudou, só que não tem na carteira alteração de salário de 2002, 2003. Aí eu disse, bom, o que eu vou fazer? Eu trabalho com o princípio da irredutibilidade do salário. Então eu não tenho como comprovar ainda o salário de 2002, 2003, mas no mínimo ele não, se é o mesmo emprego, não pode ser abaixo do que já era. Então eu falei, eu trabalhei, eu inseri manualmente no ano de 99 o salário que estava na carteira ali no registro, no vínculo, inseri o salário de 2000 que estava na alteração de salário e inseri o salário de 2001 que estava na alteração de salário. Eu só não inseri a partir de julho de 2002 até dezembro de 2003 outros salários que eu não tinha, daí eu mantive o de 2001. Foi isso que eu fiz. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem que detectar esse tipo de problema. Porque tem uma questão aqui. Tudo bem, o segurado não é responsável pelo seu recolhimento. Logo, ele não vai ser prejudicado com o não reconhecimento do período. Tanto que o INSS vai reconhecer esse período. O vínculo está em controvérsia. O que o INSS vai fazer? Ele vai colocar salário mínimo onde não tem prova de salário. E isso prejudica a média. Então, ele não tem obrigação de recolher a própria contribuição nem de comprovar o seu recolhimento. Mas, se por acaso a informação não está correta no CNIS, ele tem, e é dele esse ônus, ele tem que comprovar que a informação está incorreta e trazer a informação correta, documentalmente comprovando. O que eu falei para o cliente do planejamento? Que, na verdade, era uma parceria, eu falei para a advogada que passou para mim o planejamento. Eu falei, olha, tu tem que ver com o teu cliente
quais foram os salários dele em 2001 até 2003. De julho, porque a última alteração de salário é 2001. Então, a próxima seria em 2002 pelo dissídio da categoria. Era metalúrgico. Então, tem que ver qual foi esse salário, talvez recibos de pagamentos, talvez imposto de renda declarado, alguma coisa da época que mostre isso, ou a empresa mesmo, que é uma empresa grande, conhecida, deve ter esses registros, não é uma empresa que atue com maldade, não foi maldade, alguma coisa aconteceu na mudança de CNPJ, alguma coisa ali que alterou esse tipo de informação. E aí você vai ter que trazer isso para a gente refazer essa parte do planejamento, eu incluo esses dados quando você devolver para o cliente e ele devolver para você essa informação, e principalmente para a gente promover, para você promover isso no CNIS dele hoje. Não é esperar a aposentadoria que vai acontecer daqui a 7, 8 anos. Por que hoje? Por que hoje? Porque se ele tiver uma incapacidade, se ele tiver qualquer infortúnio, o benefício dele vai ser calculado com base no que está no CNIS. Então você já deixa isso pronto. Esta questão ela é urgente. Porque nós nunca sabemos quando um benefício por incapacidade ou uma pensão por morte será concedida ou necessária. E dificilmente eu vou ter tempo para fazer um ajuste se eu tiver incapacitado, por exemplo. Eu vou precisar da remuneração imediatamente, eu vou estar fora da empresa. Vou ter que fazer revisão depois. Então, faz agora. Abre lá um chamado no 135, olha, eu tenho um ajuste de vínculos, vai abrir lá no meu INSS, coloca as informações e está resolvido o problema. Quando eu digo que está resolvido o problema, parece tudo tão fácil, né? Mas assim, a princípio se resolve se eu tenho comprovação. Então, empregado não tem o dever de recolher. Portanto, ele não precisa, ele não pode ser prejudicado não reconhecendo o tempo dele. Mas se ele não tem, se não tem nenhuma informação no CNIS sobre a remuneração, o INSS vai considerar salário mínimo porque a lei diz isso. A lei 8213, ela expressamente refere isso, né? Lá nos artigos 35, eu acho. Eu vou buscar aqui 33 ou 35, deixa eu buscar direitinho aqui para essa informação aqui. Peraí. Ó, a renda mensal do benefício não poderá ser inferior ao salário mínimo e tal. No cálculo do valor mensal. Ó, olha aqui. Artigo 35, ainda estou bem de cabeça. Ao segurado empregado, inclusive doméstico, e ao trabalhador avulso que tenham cumprido todas as condições para a concessão do benefício pleiteado, mas não possam comprovar o valor dos salários de contribuição no período básico de cálculo, será concedido o benefício de valor mínimo, devendo essa renda ser recalculada quando da apresentação da prova dos salários de contribuição. Significa que aquele período sem comprovação vai ser considerado salário mínimo. É disso que se trata. Então, a gente tem que promover a mudança. Então, o segurado empregado, a gente tem que ter atenção a essas questões. Complementações, agrupamentos, saber quando usar um, quando usar outro, a depender da projeção de futuro. Entender que pode haver problemas no CNIS, não por responsabilidade dele, mas ele tem o ônus de comprovar algumas coisas. O ônus é dele de comprovar tempo de contribuição, o ônus é dele de comprovar salários. Tudo bem, se ele comprova salários, mas não teve recolhimento. O problema não é dele. O problema é da Receita Federal com o empregador. Porque o responsável era o empregador. E aí ele não pode ser prejudicado quando ele prova. Então ele precisa fazer a prova do direito. Ele não precisa comprovar recolhimentos, porque não é dele o dever. Tá? Então, isso bem importante. Já o contribuinte individual é totalmente diferente. Contribuinte individual é aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício, ou então aquele que presta serviço de forma autônoma para pessoas físicas. Esse é o autônomo que presta serviço para a empresa ou que presta serviço à pessoa física. Eu não estou falando de empresário agora. Eu não estou falando de empresário ainda. É diferente. Que é outro tipo de contribuinte individual. Mas é contribuinte individual. Eu estou falando do autônomo. O autônomo é aquele que não tem vínculo com ninguém. Mas ele presta serviços
para empresas ou para pessoas físicas. Tem que saber separar esses dois mundos. Do autônomo que presta serviço para a empresa, do autônomo que presta serviço para a pessoa física. Por quê? Porque quando ele presta serviço para a empresa, ele é remunerado pela empresa. E isso acontece mediante RPA, Recibo de Pagamento Autônomo. Ele não é PJ. Se ele fosse PJ, era empresário, pô. Ele é autônomo. Ele é pessoa física prestando serviço para a empresa. O que acontece aqui? Ele é remunerado pela empresa. Quem é que recolhe a contribuição dele? Coloquem no chat aí. Quem é que recolhe a contribuição do autônomo que presta serviço para a empresa? Ó, a Marisete, ele próprio. Empresa. Gente, é a empresa. Não é ele. Não é ele, Marisete, não é ele. É a empresa. A empresa tomadora do serviço do autônomo tem o dever de recolher a contribuição do autônomo. Agora, quando ele, autônomo, presta serviço para pessoa física, por exemplo, o jardineiro foi na minha casa para fazer o jardim uma vez lá no mês. Eu pago ele. Eu sou pessoa física pagando para pessoa física. Eu não sou empresa. O que acontece? Ele tem o dever de recolher a própria contribuição. Eu não tenho nada a ver com isso como tomador de serviço. Porque somente o tomador de serviço empresa tem o dever de recolher. Vamos supor que a minha empresa contrate o jardineiro para fazer o jardim. Uma vez no mês lá ele vai. Eu pago o jardim grande, sei lá, pago R$ 1.000 para ele naquele mês. Eu, empresa, tenho que pagar, ele assinar o RPA e eu reter a contribuição. Se eu sou Márcio, pessoa física, e contratei para fazer o jardim da minha casa, como pessoa física, eu pago, vamos supor que sejam os mesmos R$ 1.000, seria um absurdo, pago R$ 1.000 para esse jardineiro. Eu não tenho nada a fazer além disso. A obrigação do recolhimento da contribuição é somente dele, no segundo caso. Eu não tenho nenhum dever enquanto tomador de serviço pessoa física. E aí muda tudo. Porque se ele tem o dever de recolher a própria contribuição, esta contribuição, a princípio, será uma contribuição de 20% sobre o salário de contribuição. Marília já está indo além, já vou chegar lá. Ele tem o dever de recolher sua contribuição, que a princípio terá uma alíquota de 20%. Só que ele pode escolher diminuir a alíquota, pagando 11%. Eu estou tratando exclusivamente da hipótese do contribuinte individual que presta serviço como autônomo a pessoas físicas. Jardineiro na minha casa. Eu pago 1.000. Ele tem que pagar a própria contribuição, que a princípio é de 20% sobre o salário de contribuição dele. E que tem que ser no mínimo o salário mínimo, para valer alguma coisa. Mas ele pode escolher diminuir a alíquota de 20% para 11%. Pessoa física prestando serviço para pessoa física. Autônomo que tem o dever de recolher a própria contribuição. Neste caso, ele tendo o dever, ele pode escolher pagar 11%. Só que necessária e obrigatoriamente sobre um salário mínimo, código 1163. Quando ele faz isso, ele perde alguma coisa? Perde. Perde o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Porque o período contribuído com alíquota reduzida de 11%, ou, se ele preferir formalizar-se como MEI, 5%, nestes casos, as contribuições incidem obrigatória e necessariamente sobre o salário mínimo e abrem mão da contagem do período como tempo de contribuição para aposentadorias por tempo de contribuição, que são aquelas aposentadorias ainda existentes nas 4 regras de transição da emenda 103, artigos 15, 16, 17 e 20. Pontuação mínima, idade mínima progressiva, pedágio de 50%, pedágio de 100%.
São aposentadorias por tempo. Para estas aposentadorias, o recolhimento de 11% simplificado como autônomo ou de 5% como MEI não computam. Autônomo recolhe a própria contribuição, 20%. Ele pode escolher pagar 11%? Pode. Pode pagar 5%? Se for MEI, sim. Mas se ele é prestador de serviço para a empresa recolhe dele a contribuição. Qual é a alíquota da empresa? Qual é a alíquota que a empresa recolhe dele? É 20? É 11? É 5? Qual é a alíquota que a empresa recolhe de um autônomo quando ele presta serviço para a empresa? Digam aí. Quero saber se você sabe. Sem medo, gente. Sem medo. Digam. 27,5 diz o Márcio. 27,5 imposto de renda, Márcio. Jorge diz 11. Cirley, 20. Manu, 11. iPhone, 11. Mas deve ser um iPhone 16. Não deve ser um iPhone 11. Tem um iPhone 11 e tem um iPhone 20. Agora eu tô confuso. Diego, 11. Tânia, 20. Olha a confusão. Olha como tem dúvida aqui nessa questão. Quando o autônomo presta serviço à empresa, o dever de recolher a contribuição dele é de quem? Da empresa. E a alíquota, neste caso, sem qualquer prejuízo futuro de aproveitamento, e sobre qualquer valor, inclusive acima do salário mínimo, será de 11%. E não, Cirlei, a empresa não paga 9%, a empresa paga 20% como regra, como tributo da empresa. Então, na verdade, um autônomo que presta serviço para a empresa gera para o INSS 31% de contribuição. A dele de 11% e 20% da empresa, se a empresa não estiver no Simples Nacional. Aí é uma questão de cota patronal, que nós vamos aprender lá no planejamento previdenciário depois, não é agora. Ainda. Até vou pincelar isso agora, na verdade. Então, o autônomo que presta serviço para a empresa tem alíquota de 11%. Não sei por que você acha absurdo isso, Cirlei, porque se for empregado, acontece a mesma coisa. O empregador, a empresa, recolhe do empregado e paga 20% também. Ele. Exatamente, o desconto de 9% é incentivo fiscal. É uma isenção tributária que se dá ao autônomo que presta serviço para a empresa, justamente, Jorge, porque nasce a contribuição da empresa. Quando o autônomo paga sozinho, é 20%, porque ele não gera uma segunda contribuição. Quando ele presta serviço para a empresa, ele gera a contribuição da empresa. O fato gerador dele também é fato gerador para a empresa. Por isso que aumenta, por isso que diminui a dele. Por isso que diminui a dele. Esse é o autônomo. E por fim, dentro dos contribuintes individuais, temos o empresário. O empresário é um contribuinte individual, só que ele é aquele que é sócio de uma empresa. E o empresário, para ser contribuinte individual, ele precisa ter remuneração paga pela empresa, a título de pro labore. Porque se ele não tem remuneração paga pela empresa, ele vai ser, se quiser, segurado facultativo. Imaginem que eu tenha um patrimônio em ações da Bolsa de Valores. Tenho ações do Banco X, da petroleira Y e da mineradora Z. E essas ações me dão dividendos todos os anos. Eu sou sócio das empresas? Sou. Mas eu recebo remuneração pelo trabalho? Eu trabalho nas empresas? Não. Eu sou contribuinte individual por ser sócio? Não. Eu sou um empresário cotista. Logo, eu pago contribuição como facultativo se eu quiser. Claro, no meu caso não, porque eu tenho outras vinculações que me obrigam a contribuir já, né? Eu sou empresário aqui, enfim, tenho prolabore e tal. Mas das empresas que eu sou cotista, eu não sou segurado obrigatório. Por quê? Porque eu não tenho contribuição.
Eu não tenho Prolabore. Agora, quando eu sou sócio da empresa e tenho Prolabore, eu trabalho nela e recebo remuneração por isso, eu sou segurado obrigatório contribuinte individual. E qual é a contribuição do empresário por Prolabore? Quem é que recolhe a contribuição dele? A própria empresa da qual ele é sócio. Recolhe quanto? Mesmo regime do contribuinte individual prestador de serviço para a empresa. Quanto ele recolhe? Quanto a empresa recolhe dele? Qual é o recolhimento do empresário? A empresa recolhe qual percentual do empresário que tem Prolabore? Digam aí. Cirlei, 11%. Rosângela, 20%. iPhone, 11%. Igor, 20%. Gente, mesmo regime do prestador de serviço à empresa, gente. 11%. 11%. E a empresa, dependendo do regime tributário dela, vai pagar 20% também. Além dos 11% que recolhe, que não é dela a empresa, é do trabalhador, é do prestador, é do empresário sócio. Vamos lá que ele tem um prolabore de 5 mil. A empresa vai recolher 550 dele. Só que a empresa vai ter que pagar 20% sobre 5 mil, vai ter que pagar mais 1.000. E além dos 5 mil, aí sim, quem falou sobre isso antes, né? Dos 27,5% ali, que foi o Márcio, vai recolher o imposto de renda ainda se passar do limite de isenção. Mas vejam, a contribuição do empresário sobre o Prolabore é 11%. Sobre empresário, nós vamos aprofundar isso mais adiante. E por fim, temos a figura do segurado facultativo, que é aquele que não tem nenhuma vinculação obrigatória com a Previdência Social. Nenhuma vinculação obrigatória. E opta por contribuir para ela para ter os benefícios previdenciários à sua disposição da lei de benefícios. Só que a contribuição do facultativo é pelo código 1406A, princípio 20%. Só que ele pode escolher pagar menos. Desde que ele se vincule ao salário mínimo, e aí ele pode pagar 11%. Em qualquer circunstância, ele pode escolher pagar 11%. E se ele ainda estiver inscrito no CadÚnico, pertencer à família de baixa renda, não ter renda própria, ele pode ainda estar autorizado a pagar 5%. Só que essa contribuição de 5% depende de validação. O INSS vai validar em algum momento porque tem condições para que essa contribuição seja feita. A de 11% não tem condição alguma. Só que da mesma forma que acontece com o contribuinte individual, se ele opta por pagar 11 e ainda se preenche os requisitos e opta por pagar 5, é sobre um salário mínimo e não tem direito à contagem como tempo de contribuição. A mesma restrição acontece aqui, que é aquela que a gente viu para o contribuinte individual. Se ele está numa contingência que determina que ele baixe a contribuição, mas depois ele volta a ter uma situação melhor, ele pode complementar o período de 11 para 20 para aproveitar como tempo? Pode. A qualquer tempo. Quem nos diz isso? Artigo 21 da Lei 8.212. Isso está no material também que eu vou disponibilizar para vocês, para aqueles que estiverem inscritos na Guinada. Depois o Lucas, não sei se ele chegou a comentar aqui onde é que vai ser disponibilizado esse material. Não sei se tem grupo de WhatsApp, Lucas. Pode falar aí, Lucas, se quiser. Oi, professor, no grupo de WhatsApp, sim, o grupo de WhatsApp oficial aí da Guinada do dia 25/3. O pessoal inscrito vai receber ali tudo certinho. Show de bola. Então, quem está inscrito no grupo, quem está inscrito na Guinada e está no grupo de WhatsApp, vai receber. Quem está inscrito e não está no grupo de WhatsApp, entra lá, tá? Entra lá. Lucas vai deixar os caminhos aí também, eu acho que é importante, tá, Lucas? A gente deixar os caminhos. E aí vai receber o material de apoio hoje em PDF já, dessa aula de agora, tá? E já vai receber as informações para a próxima aula, que é na semana que vem, no dia 13. Professor, se a empresa não recolher o INSS do sócio que recebe Prolabore, mesmo assim computa o tempo, não, porque aí, neste caso, a jurisprudência é muito clara. O que a jurisprudência entende? O sócio tem o dever de gerenciar a própria empresa. Ele tem que fiscalizar a própria empresa. Ele não pode se valer da presunção de recolhimento. Porque o dever era da empresa, sim, mas ele é sócio, ele tem ingerência sobre isso. Então, ele tem que, sim, ele tem que regularizar pagando. Ele não vai ter aproveitamento de nada se não tiver pagamento, tá? Diferente do que presta serviço para a empresa, que não é dele. Aí presume o recolhimento. Tá bom? Pessoal,
Acho que para a primeira aula, 1h30, a gente chegou bem aí, quase 1h30. Foi uma aula e tanto de aquecimento. Espero que vocês tenham gostado. Digam aí o que vocês acharam, né? Vamos continuar aí. Ó, quem quiser printar essa tela, colocar lá no Instagram, marcar a gente e tal, fica à vontade que a gente vai estar repercutindo ao longo do dia. Vamos conseguir assistir a posterior no FC Prev? Não, essa aula não vai para FC Prev lá não, tá, Regiane? Não vai. Essa aula aqui vai ficar alguns dias no ar e a gente vai tirar. Ela é aquecimento para guinada, tá? Ela é aquecimento para guinada. Então a ideia não é permanecer nem jogar lá no FC Prev, a princípio essas aulas aqui não temos nenhuma relação com o FC Prev agora dessa aula, tá? É uma aula daqui de dentro, tá? Daqui da guinada previdenciarista. Muito obrigado pelas palavras aí. Cirlei, não vai ficar disponível por muito tempo. Então, essa história não vai ficar gravado, vou poder assistir para sempre. Não, não vai, tá? Não vai. É para assistir quem está aqui compromissado, é para quem vai para a guinada e está interessado no conteúdo e não para ficar depois como bengala e. Então, porque se eu digo que vai ficar gravado, o que acontece? Então eu vou assistir depois. Aí o pessoal vai embora, perde, depois não assiste e aí não tem os resultados, né? Então, assim, é compromisso, tá? É compromisso. Pode até assistir novamente, acho que vai ter aí, acho que vai ficar disponível alguns dias, né, Lucas? Lucas vai colocar aí também. Eu acho que essa aula vocês vão receber de alguma forma aí o acesso delas. Isso, ela entra Fala. numa espécie de um blog, assim, a gente coloca as lives de aquecimento, ficam à disposição lá, junto com o link para baixar o material, mas quem está inscrito no grupo que vai acabar recebendo o link direitinho, né, Sim, para e acessar. igual, né, Lucas? Vai ficar por um tempo, né? Não vai ficar para sempre disponível lá nesse blog. Isso, exatamente, fica É por um isso aí. tempinho. Então, até a guinada você vai poder assistir essas aulas, tá? Tranquilamente. Até a data do 25 de março, quem está inscrito vai poder assistir essas aulas entrando nesse blog que vocês vão ter acesso. Todos os acessos vão ser dados para vocês por e-mail e acredito também lá pelo grupo de WhatsApp. Portanto, entrem no grupo de WhatsApp, é bem importante. Tá bom, gente? Eu desejo a vocês um ótimo resto um resto de semana, que semana curta pra caramba, muito trabalho e que já comecem aí os planejamentos a fazer parte da rotina de vocês. E tenho certeza que com a próxima aula, junto com essa de hoje, a gente vai conseguir ter elementos aí ainda mais consistentes para começar a ofertar esse serviço que é tão importante para a advocacia. Agradeço muito a audiência de todos vocês, foi um prazer estar aqui, foi uma alegria para mim e principalmente ver tanta gente interessada num tema que me é muito caro, que é o planejamento previdenciário. Até quarta-feira, até quinta-feira da semana que vem, quando a gente se encontra para mais uma aula de aquecimento, a partir das 8h15, mesmo horário, mesmo lugar, mas vocês vão receber isso. Estejam inscritos lá no grupo de WhatsApp, participem, recebam as informações por lá, porque é muito mais rápido a nossa comunicação. Um grande abraço para todo mundo, bom final de semana, e é isso aí, seguimos.